Quanto mais para cima da minha casa. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite nós vamos estar gravando aqui um culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, gravando aqui a transmissão do culto, para que os irmãos depois possam também estar cultuando a Deus, acompanhando a palavra, em nome de Jesus, amém? Vamos inclinar nossa cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu nome, declaramos as tuas grandezas. Tu és um Deus tremendo e maravilhoso, Senhor. A igreja, Pai, não reconhece outro Deus além de ti, Senhor. Tu és o único e soberano Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Nesse momento peço a ti, Senhor, que perdoe nossos pecados, Pai, por palavra, por obra, por pensamento, ó Deus, por negligência, por omissão, por tudo aquilo, ó Deus, que desagradou a ti. Eu te peço que nos perdoe em nome de Jesus Cristo, Pai. Que louvado e glorificado seja o teu santo nome, que o teu Santo Espírito venha nos ajudar, Senhor, derramando da tua unção, da tua autoridade, nos ajudando a oferecer a ti o nosso culto, Pai, e que o Senhor encontre adoradores nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Irmã Luzia. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos 12, 28. Amém. 12, 28. Amém? Aproximou-se dele um dos seus escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Não há outro mandamento maior do que este. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, se nós amarmos o nosso próximo como a nós 12 que é mesmos, 28? nós vamos ser uma pessoa de Deus. Amém. Porque nós não vamos querer para nós coisa ruim, nós vamos querer para Amém. nós coisa boa, né? Glória a Deus. Então, por isso que Jesus falou para amar o próximo como a nós mesmos. Glória a Jesus. Amém? Que o Senhor Amém. venha nos ajudar a amá-lo de todo o Glória a nosso Deus. coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Vamos adorar o Senhor, então, de toda a nossa força, com todo o nosso ser, de todo o Obrigado, nosso Jesus. coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vem e E toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás
estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Glória a Deus. Glória a teu nome, Obrigado, Senhor. Jesus. Muito obrigada, Senhor, Louvado seja o teu nome, por Senhor. habitar em nossas vidas, Tu és Senhor, digno no nosso de ser ser. adorado, de ser exaltado. Muito obrigada. Digno de ser Recebe, engrandecido. Senhor, todo louvor Recebe, e Pai, toda a nossa todo adoração, louvor, Senhor. toda adoração. Em nome de Jesus, Em nós nome te de adoramos, Jesus. Senhor. Amém. Nós te adoramos. Glória Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Louvado Deus. seja o teu santo nome. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és digno, Senhor, de todo louvor. Tu és digno, Deus, de toda adoração, digno de ser exaltado, de ser engrandecido. Meu Deus amado, nós te adoramos nesta noite, Pai, nesse lugar. Glorificamos e exaltamos o teu nome. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias na carta que Tiago escreveu, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a princípio somente o versículo de número 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Fala assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém, irmãos? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Santo Deus e Pai, fala, Senhor, ao nosso coração, nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, Senhor, derrama da Tua unção, da Tua autoridade, dando intrepidez e audácia. Ó Deus amado, e desde já eu peço a Ti, Pai, que fale a cada coração, Pai, a cada um que vai estar nos ouvindo, que vai estar ouvindo esse vídeo, a nós que estamos aqui nesse presencial, Senhor, que o Senhor venha guardar e falar em cada coração nesta noite, Pai. É o que te pedimos, ó Deus, e também te agradecemos, Pai. Entrego a Ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, glória a Deus, amém? Mais um culto, mais uma ministração, uma meditação da palavra de Deus para nós. Essa carta de Tiago é direcionada para a igreja, né? É uma carta direcionada para a igreja, para os convertidos em Jesus Cristo. Eu tenho dito para a igreja, ensinado para a igreja, que as cartas, na verdade, elas não são evangelísticas. As cartas são destinadas à igreja, a pessoas que já são convertidas, né? Que devido a alguma situação, algo acontecendo, alguma prática diferente, então os apóstolos escreveram conforme cada um ficava sabendo, ou conforme a igreja que eles acompanhavam, e aí eles escreviam para auxiliar. A carta tem o propósito de corrigir, de confortar, né? De auxiliar, de ensinar uma vida cristã, como que se vive uma vida cristã, não é mesmo? Então, para que a igreja não viva de qualquer jeito, porque o homem é assim. Se você se lembra bem, né, o povo de Israel saiu do Egito, aí Josué estava lá, governou, mas depois de Josué, aí o povo se perdia, aí Deus passava um tempo, quando alguém se voltava para Deus, quando o povo se voltava para Deus, aí Deus levantava um juiz para livrar de novo o povo. Então, e quantos juízes tiveram, né? Por quê? Porque o povo vai, esquece, daqui a pouquinho começa a mudar, já não está mesmo, começa bem num procedimento. Eles foram capazes, até depois, na época dos reis, eles foram capazes de fazer de novo bezerro de ouro,
que foi uma coisa que foi feita lá no deserto e que irou Moisés. Moisés mandou derreter aquele ouro todo e corrigiu aquelas pessoas, foram fulminadas por causa daquilo, e eles não fizeram de novo o bezerro de ouro na época dos reis. Então o povo é assim, o povo esquece, se não está sempre lendo a Bíblia, sempre buscando, sempre alguém repetindo a palavra, mostrando como é, a pessoa esquece e daqui a pouquinho está fora do caminho. Então o Tiago diz assim, ó, que muitas vezes, diante das dificuldades, não sabemos o que fazer, pois a nossa mente está absorvida pela necessidade, né? Você vê, ele fala assim, ó, se alguém precisa de sabedoria, por quê? Porque muitas vezes, irmão, a gente conhece as Escrituras, mas a necessidade não cria uma circunstância à nossa volta, como agora, né, nós estamos reclusos, em quarentena, quem está obedecendo está nas suas casas, certamente que muitos grupos não estão obedecendo, né, estão se rebelando e se aglomerando a si mesmo, mas quem está obedecendo e está nas suas casas, fazendo culto em casa, né, os irmãos sabem que se a gente não vigiar, as circunstâncias sufocam o nosso entendimento, as circunstâncias sufocam a nossa sabedoria. Às vezes o sistema, o mundo, vem com uma proposta, oferece uma oportunidade que só tem aquela, não tem outra. Lembram de Saul? A circunstância à volta dele, ele que precisava fazer o sacrifício, Samuel não chegava, o povo estava indo embora, ele decidiu pela circunstância. Então, às vezes, as circunstâncias, a dificuldade à nossa volta nos absorve, né? A nossa necessidade, os irmãos, eu tenho necessidade disso, tenho necessidade daquilo, Deus vai compreender porque por causa disso, por causa daquilo. Irmão, a nossa necessidade não pode de maneira alguma atropelar a vontade de Deus, mesmo que seja necessidade. É necessário, mas você não pode atropelar a vontade de Deus. É necessário confiar em Deus, esperar em Deus, e não atropelar a vontade de Deus para atender a nossa necessidade. Você não vê quantas pessoas às vezes falam, não, eu vou aí quer casar, mas aí tem uma necessidade física e já quer se deitar junto para atender a necessidade física, sem antes ter se casado. Então a gente vê claramente que as pessoas, isso é só um exemplo banal, mas tem outros exemplos, as pessoas, não, tem necessidade, por isso que eu fiz isso, por isso que eu fiz um gato, porque a nossa necessidade atropela as coisas. Então o Tiago fala assim, ó, se alguém, se algum de vós tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança-lhe em rosto, ou seja, ele não lança em rosto e lhe será dada. Deus não cobra. Se você pedir a Deus, Ele dá literalmente. Se você precisa de sabedoria, se você quer usar para o conhecimento, lembra de Salomão? Salomão pediu isso a Deus, sabedoria. Dá-me sabedoria. Deus estava disposto a dar riqueza para ele e tudo mais. O que você quer? Deu a oportunidade dele pedir e ele realmente pediu sabedoria. Irmãos, a sabedoria é o maior tesouro que uma pessoa pode alcançar, é a sabedoria. Se você alcançar a sabedoria, as outras coisas vão acontecendo, porque você vai aplicando a sua sabedoria. Você vê, Salomão pediu sabedoria, e por causa da sabedoria que ele teve riquezas também. Por quê? Porque foi sábio. Né? Ele adquiriu, ele pediu a Deus sabedoria, e é isso que Tiago diz. Irmão, se alguém está com dificuldades, peça a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente. Quem pedir, Ele dá. E este versículo, irmão, nos diz que Deus vai nos capacitar, ou seja, é nisso que você precisa crer. A gente precisa crer que quando pedimos sabedoria a Deus, Ele nos ajuda, nos capacita. Ele nos capacita. Ele nos fortalece. Pedir sabedoria a Deus é uma declaração de dependência. Sabe, você podia resolver do seu jeito, mas aí você conversou com Deus, Senhor, me ajuda. O que eu devo fazer?
como é que eu devo agir nessa situação, né? Porque às vezes a gente não consulta Deus, quando vê, atropelou a palavra de Deus, como Saul não sabia. Saul foi lá, atropelou, ele não era sacerdote, não podia ter oferecido o holocausto, ele ofereceu a si mesmo. Desagradou a Deus. Então, às vezes, se a gente fizer do nosso jeito, a gente vai desagradar a Deus. Então, o importante é pedir a sabedoria, né? E a Bíblia é um livro maravilhoso, cheio de sabedoria. Quando você pede sabedoria para Deus, Deus te orienta através da palavra dele. O Espírito Santo vai te trazer a palavra à memória, para você não andar por caminhos que vão desagradar a Deus, que caminhos que a princípio, como disse Salomão, né, há caminhos que para o homem a princípio parece ser de vida, mas no final acaba sendo um caminho de morte. As pessoas acabam se beneficiando a princípio, acabam tendo algum lucro a princípio, mas quando chega no final é caminho de morte, ou seja, de morte eterna, de perdição da salvação. Então de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação? Não podemos perder a nossa salvação. E a gente, voltando um versículo aqui, versículo 2 de Tiago 1, versículo 2, diz assim, ó: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então essa carta é tremenda, né? Não é comum pensar que a dificuldade é motivo de alegria. Tende grande gozo é grande alegria, né? E não é comum você achar que dificuldade traz alegria. O problema não é quando a gente tem gozo, não é na alegria. Quando o Tiago fala assim, ó, ele fala assim, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, né? Quando você passar por várias tentações. Por que grande gozo? Porque não é pelo que você está passando, não é a alegria de passar por aquilo, mas do resultado que vai vir depois. Nós vamos acompanhar aqui agora, entendeu? Provação, irmãos, não é correção e nem é reprovação. Porque quando nós estamos no caminho errado, e você que entrou no caminho errado, você que escolheu errado, não buscou a sabedoria de Deus, não usou da sabedoria de Deus e entrou no caminho mal, e aí o Senhor vem e corrige. E corrigir, você sabe o que é, né? Quando a criança vem, sai do caminho, vamos lá com a varinha de goiaba e bota para casa na varinha de goiaba na mão. Amém? Isso é corrigir, a mesma coisa é Deus. Está corrigindo, não, você não vai para lá não vai para a esquina não, vamos para casa agora, pega a varinha de goiaba e vai para cá. Então quando o irmão entra numa luta porque saiu, na verdade, ele está sendo repreendido, ou se não, reprovado. Né? Quando você fez algo que desagradou a Deus, aí você foi reprovado. Foi porque entristeceu o coração de Caim. Porque desagradou a Deus, Deus se agradou de Abel, não se agradou dele. O que aconteceu com ele? Entristeceu, caiu-lhe o semblante. Amém? Então, se Deus não se agradar de nós, a gente tem que procurar saber por que ele não se agradou. E procurar consertar. Não é de cair o semblante, né, e fazer do nosso jeito, e aí Caim foi consertar e piorou mais ainda. Os irmãos conhecem a história de Abel e Caim. Então, versículo 2 não é comum, né? Isso não é uma coisa comum, ninguém ficar alegre com provação, com luta. E no versículo 3 diz assim, ó, sabendo que, aí depois que ele fala assim, quando caíres em várias tentações, sabendo que, ó, a prova da vossa fé, ó, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência, ou seja, a provação, versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Então, a aprovação da fé, meu irmão, quando você é aprovado na fé, e você passa, você é aprovado na fé, isso gera paciência. Isso gera paciência. E paciência é uma das coisas que precisamos ter hoje. O ladrão da cruz não precisou de paciência. Ele creu em Jesus Cristo, confessou Jesus, morreu e já foi para o céu. Não precisou de perseverança nem de paciência, morreu. Mas se tu não quer morrer agora, não quer confessar seu pecado e morrer, ainda quer viver mais nessa terra,
Então você precisa de paciência, porque vai acontecer lutas, vai acontecer dificuldades. A prova não é uma só. Você foi dar a prova, ela é constante. É como se fosse, a Bíblia diz que a gente cresce de glória em glória. Como que cresce de glória em glória? Sendo aprovado de prova em prova. Aí vai crescendo, até Jesus voltar. Entendeu? Então, enquanto Jesus não voltar, nós vamos precisar. Então, a nossa fé sendo aprovada produz paciência. Ou seja, uma vez confirmada, produz paciência. Uma fé confirmada, né? Agora, uma fé reprovada, igual a fé de Saul, foi reprovado. Samuel falou para ele: o Senhor ia te confirmar o teu reino hoje. Mas você não perseverou, você não teve paciência, você não esperou até na última hora. Enquanto não bateu o martelo, enquanto não acontecer, até mesmo depois de já ter passado a hora, Deus pode operar ainda, porque a gente não sabe se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se estamos dentro da palavra de Deus, Ele vai nos guardar, vai nos proteger. Se o nosso negócio é provação, Ele vai nos ajudar, porque Ele nos ajuda na provação. Então a dificuldade, irmão, a dificuldade me leva a Deus, e só Ele pode me ajudar. Se a gente for ver aqui, ó, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, também diz assim, ó: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só, Paulo fala a mesma coisa que Tiago. E olha que Paulo não foi discipulado junto com Tiago. Amém? Ministérios diferentes, falando a mesma coisa, né? O apóstolo Paulo, assim como Tiago, diz que a alegria nas dificuldades, ou seja, nas provações, diz que há alegria nas provações. Por quê? Por causa do resultado, irmãos. Uma pessoa que tem sabedoria de Deus, ela não olha para a luta, ela não olha para a dificuldade e se abate. Ela não olha para a dificuldade e se derrete toda, não. Ela olha para a dificuldade e já começa a calcular o tamanho da vitória. Foi isso que aconteceu com Davi diante daquela dificuldade enorme de 3 metros, né, o Golias. Enquanto o exército estava todo abatido, um exército inteiro abatido, o jovem chega para a dificuldade e ele vê ali uma vitória. Ele falou assim: o Senhor vai me dar nas minhas mãos, vou arrancar a cabeça dele. Mesma coisa somos nós. Talvez você pense: se eu estivesse lá no Golias. Não, meu filho, você tem o seu gigante hoje aqui para você enfrentar. Ninguém que não sai direto da cruz para o céu, igual o ladrão da cruz, todos que ficarem para depois vão ter seus gigantes para enfrentar, e o maior gigante está aqui dentro. O maior gigante, o que nos impede mais, o que nos atrapalha mais, é a natureza humana, onde a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito. Então a nossa luta, o gigante, é a nossa carne. Então a gente vê uma luta, vê uma dificuldade, a gente tem que olhar como um gigante a ser derrotado. Assim como Davi derrotou aquele gigante, também vou derrotar esse gigante que está na minha frente, me oprimindo, me barreirando, não quer me deixar passar. Vou arrancar a cabeça dele, vou sair vitorioso dessa batalha, vou passar por cima desse gigante. E eles vêm contra mim com blasfêmia, com não sei o quê, aí tu vai citando as armas que o adversário usa contra você, e você vai dizer para ele: mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É isso. Isso é ter sabedoria. Davi não foi na sua própria força. Primeira coisa que ele quis saber é quem era aquele incircunciso, ou seja, quem é aquela situação que não tem aliança com Deus para afrontar o exército do Deus vivo, do exército que Deus tem aliança. Então, se Deus tem uma aliança contigo,
tu já é vencedor. Se tu entregou a sua vida a Cristo e faz parte da igreja de Jesus Cristo, tu já é vencedor. Ele falou assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Então, se tu é igreja, fica firme nessa luta, filho, que tu vai vencer. Se tu é igreja, fica firme nessa situação, que tu vai passar esse vale da sombra da morte. Se tu é igreja, porque a igreja, Jesus garante a vitória. A promessa está para a igreja. Então, se tu é igreja, usa a palavra. Usa a palavra para cobrar, para se posicionar contra essa situação. Então Paulo, assim como o Tiago, diz que há alegria nas dificuldades, ou seja, por causa do tamanho da vitória. Quando um exército ia guerrear contra um outro exército que era muito pequenininho, eles ganhavam, aí na hora de pegar os despojos, eram poucos, porque o exército era pequeno. Era um exército pobre. Agora, quando era um exército poderoso, grande, rico, a luta é maior para você conseguir vencer. Mas também a vitória é maior, despojos vão ser muito mais. Amém? Então a gente tem que pensar na vitória, no que vem depois. Por isso, Paulo, eu fico com alegria, porque essas coisas me aproximam mais da semelhança de Cristo. À medida que eu vou passando por essas lutas, por essa dificuldade, eu vou produzindo paciência, perseverança e vou me parecendo mais com Jesus. Porque atingir a estatura de varão perfeito é o quê? É se parecer com Jesus. Quem é o varão perfeito? Jesus Cristo. E nós, para atingirmos isso? E no versículo de número 4, de Tiago ainda, diz assim, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Está vendo? Nós temos que ser perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Então não adianta você falar, não, já tô pronto. Como está pronto? Às vezes você está pronto numa área e não está pronto em outra. Viu? Tem que ser completo. Lembra da armadura que Paulo citou, a situação de uma armadura? Por quê? Porque a armadura protege todas as partes do corpo. Ou seja, o camarada tem que estar protegido por completo. O corpo tem que estar protegido por completo. Se você não protege os pés, o adversário te atinge nos pés. Ou você escorrega, não firma. Se não protege o peito, é atingido no peito, na cabeça. Então tudo tem que ter proteção. A armadura protegia todo o corpo. Então, por quê? Porque nós temos que ser completos, nós temos que ser vencedores em todas as áreas. Todas as áreas. Há um objetivo no perseverar. Há um fruto que é a perfeição, ou seja, a semelhança de Cristo, né? Quando você ficar perfeito, você está semelhante a Cristo. Aí está na hora de ir para a glória. Completou a carreira, combati um bom combate, completei a carreira. O que é completar a carreira, né? Paulo diz assim, completei a carreira. A gente pode completar a carreira pela quantidade de luta que passamos, ou seja, aquela luta produziu perseverança, produziu paciência e vai completando, vai nos fazendo crescer de glória em glória. E quando chegou onde Jesus quer, você completou a carreira. Aí Paulo, agora já tô aí para ir com o Senhor. Amém? Guardar a fé, aí não vai mais precisar de fé. Não vai mais precisar de fé. Lá já vai estar tudo resolvido, tudo acertado. A fé é para aqui agora, para a gente ser aprovado, para a gente se salvar do pecado, para a gente se libertar dos nossos pecados. Precisamos de fé agora na luta, na dificuldade, nisso que nós estamos passando agora, nessa pandemia, né, nesse terrorismo todo que estão fazendo. A gente precisa de fé, de crer que nós somos a igreja e que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. E se tu é a igreja, fica firme. Simples assim. Crer e confiar em Deus. Porque cada vez que
que consigo vencer uma dificuldade, eu amadureço, cresço em fé, aumenta a minha comunhão com Deus. Amém? Cada dificuldade que você vence, por que você está com alegria na dificuldade? Não é por causa da dificuldade, não é por causa dessa luta que você está com alegria, não é por causa... Mas amanhã você vai falar assim, eu tive na época da pandemia e o Senhor me guardou, eu sou um dos que foi guardado pelo Senhor. Amém? Eu sou um dos que fui guardado. E assim vai, e amanhã as lutas vão vir, dificuldades vão vir, mas isso vai gerar em nós força, comunhão, vai aumentar, nós vamos amadurecer na fé, e confiando em Deus nós vamos crescendo cada vez mais. Agora, para conquistar, é preciso primeiro vencer as barreiras. E essas vai ser a primeira conquista. Vencer as barreiras é a primeira conquista. Por isso Tiago vai, bom, então precisa de fé, filho, precisa de sabedoria. Nós temos luta, dificuldade. Por que Tiago fala a questão da sabedoria? A sabedoria envolvendo fé, né? Que ele fala em sabedoria e fala em fé. Porque primeiro a gente precisa, pela fé, iremos avançar para irmos adiante naquilo que Deus tem para nós. Então ele falou assim, então mediante essa luta toda, para que não venha faltar coisa alguma, no versículo 4, né? Ele vai assim, tenha porém paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar coisa alguma. Agora, se está faltando, aí no versículo 5, que é o versículo que a gente tirou, né? De base, e se algum de vós tem falta de sabedoria, quer dizer que para você passar por essas lutas todas, que Tiago vinha falando ali, você precisa de sabedoria. Se alguém está sem, peça a Deus para te ajudar. Precisa de sabedoria. Tem hora que não é só fé. Eu creio que às vezes a pessoa põe fé sem sabedoria. Aí acaba atrapalhando a obra do Senhor. Então a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ter fé, tem que ter força, perseverança, as coisas todas, que as lutas vão gerar essas coisas em nós. Mas para nós sairmos vencedores dessa batalha, é preciso ter sabedoria. Então o Tiago fala, se alguém está sem, o que faz? Abandona a luta? Não. Se alguém não tem sabedoria, o que faz? Pede para Deus. Pede para Deus, que não tem outro jeito. Você vai ter que passar pela luta. Você vai ter que passar pela dificuldade, nós vamos ter que passar por todas as lutas. Ainda tem muitas outras lutas, não é só essa. Se nós vencermos essa, nós vamos ter um montão pela frente. Lembra de Davi, voltar em Davi. Ele venceu o gigante, né? Ele não ficou sentadinho lá, não. Dali até ele ser o grande rei de Israel, venceu muitas batalhas, foi enganado, foi traído muitas vezes, até ser o grande rei de Israel, e depois de ser rei também ainda foi traído e abandonado muitas vezes. Amém, irmãos? Então a luta é até Jesus voltar. Assim como Davi, depois que matou o gigante, a luta dele continuou até o final, assim acontece conosco. E quando nos faltar sabedoria, como faltou a Davi, né, que cometeu aquele pecado gravíssimo que todos conhecem, e por causa desse pecado envelheceram-se os ossos dele. Quer dizer, gerou uma consequência grave. Por quê? Foi a hora que ele foi fazer por sua conta. Achou que já era rei e que a esposa do outro estava ali disponível. Achou que tinha direito, e não tinha direito não, filho. A gente não tem direito a tudo, não. Tem que ver o que as Escrituras nos dão de direito. Amém? Então tem que haver sabedoria. Se não houver sabedoria, desagrada a Deus. Desagradando a Deus, vai fazer mal para nós mesmos. Como Deus falou para Caim, o pecado está à porta, cumpra te dominar, ele será contra ti. Foi o que aconteceu com Davi. Davi também não vigiou igual Caim. O pecado estava à porta, ele caiu e o pecado foi contra ele. Fez mal para a saúde dele, acabou com a saúde dele. Morreu com 70 anos. Hein? Mas morreu mais novo que a geração nossa agora. A gente vê homens aí com 70 anos que ainda estão pensando em casar. Então, irmãos, nós só vamos avançar diante daquilo
que Deus tem para nós. Então, tem que haver sabedoria. Tiago encerrou assim: então, se alguém não tem sabedoria, se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha só, sem acepção de pessoa. Pediu a Deus sabedoria, Ele dá. Porque sem sabedoria não vamos conseguir. Amém? Sem a sabedoria de Deus, vinda de Deus, nós não vamos conseguir. A sabedoria humana não pode nos ajudar. Muitas vezes a sabedoria humana até nos faz mal, né? É aquela questão, às vezes a gente até paga o mal com o mal, porque nós estamos diante da sabedoria humana. Agora a sabedoria de Deus, que até é difícil, assim como é difícil a pessoa entender por que se alegra na luta, também fica difícil a pessoa entender por que se tem que dar a outra face. Por que tem que amar o inimigo? Por quê? Porque é a sabedoria de Deus, irmãos. Amém? Então, amados, que nós possamos buscar a sabedoria de Deus, mediante essas lutas todas que temos passado, essa dificuldade. A luta não vai acabar, vai continuar. Essa luta vai acabar, mas vai vir outras, né? Esse gigante nós vamos vencer, se Deus quiser. Nós agora estamos empenhados em vencermos esse gigante. Daqui a pouco vem outro e nós vamos partir para cima, em nome do Senhor, amém? Vamos partir para cima, em nome de Deus, com sabedoria, com orientação da palavra, procurando saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus para nós. Porque se você não souber, fica difícil. Você quer fazer do seu jeito, quer fazer a sua vontade, nós temos que trabalhar dentro da vontade de Deus. Largar a nossa vontade e apostar na vontade de Deus para nós. Que Ele nos ama tanto que a vontade dEle para nós é melhor que a nossa própria vontade para nós. Amém? Então que Deus nos ajude e nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por essa carta de Tiago. Está hoje, Senhor, há quase 2000 anos, Pai, nos ajudando, falando aos nossos corações. Ó Deus, nos orientando na questão que não podemos andar por nossa própria conta, nos orientando, ó Deus, que há uma solução para nós. Às vezes a pessoa está abatida diante de uma situação porque ele não sabe como resolver aquilo. Mas Tiago orientou, pede a Deus, Deus é que sabe resolver tudo. Deus sabe resolver tudo, igreja. Pede ao Senhor, o Senhor que dá sabedoria, o Senhor que direciona o caminho correto, aposte na palavra de Deus, vai pelo caminho de vida para que tenhas vida, mesmo que você não esteja vendo vida agora, mas aposte no que Deus está mostrando, no que a palavra de Deus está orientando para nossas vidas. Amém? Oh Deus amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos ouvintes. Peço a ti, Senhor, que abençoe os irmãos, Pai amado. Nós temos estado separados, estamos com saudade de nossos irmãos, Senhor, dos cultos da igreja, Senhor. Peço a ti que nos ajude a vencer logo esse gigante, essa dificuldade, que breve possamos estar juntos novamente. Ó Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, Senhor. Entrego a ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória. Já te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, colocarmos a palavra em prática. Essa palavra fica mais do que evidente quando Tiago fala assim, peça sabedoria. Aí você pede a Deus, você está colocando a palavra em prática. Que Deus nos ajude a todos em nome de Jesus. Amém. Igreja amada, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. E que a igreja que tem pedido sabedoria, que tem vivido debaixo da sabedoria de Deus, diga amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.